Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. É motivo de grande alegria a gente poder estar junto de novo, podemos compartilhar do Evangelho de Jesus Cristo, palavra da vida para as nossas vidas. Que essa palavra hoje possa ter um grande impacto na sua vida, na sua história, assim como ela teve na vida da personagem a qual nós vamos tratar no dia de hoje. E que este culto que vamos prestar ao Senhor, que esta forma litúrgica, informal, você aí na sua casa, aonde você está aí, e eu aqui, que nada disso seja barreira ou torne esse momento menos importante e menos santo. Que o nosso coração, que a nossa vida esteja em conexão com a Palavra de Deus, através do Espírito Santo, e nós possamos ser edificados por essa palavra maravilhosa. Eu convido você, então, a se colocar em oração e nós vamos pedir o direcionamento do nosso Deus para essa hora. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, por mais uma semana que passou, por tudo aquilo que tivemos de experiências nesta semana, aquelas experiências agradáveis, aquelas não tão agradáveis, que o Senhor em tudo isso, ó Deus, e em cada dia da nossa vida possa nos dar a certeza de que o Senhor está presente, que o Senhor se faz presente e que o Senhor está na direção das nossas vidas. Para que assim, ó Deus, a cada novo dia do nosso viver, nós possamos sempre, ó Deus, levantar com a certeza de que somos amados e cuidados por Ti. Portanto, naquele dia, naquele momento, nós vamos viver uma vida para o louvor e a honra do Senhor, independente do que aconteça. Que tudo isso, Senhor Deus, nos leve para mais próximos do Senhor, que a nossa vida possa expressar de fato o quanto o Senhor, Deus amado, é importante para nós e o quanto a nossa vida é tomada por Ti e pelo Teu Espírito. Que nesta noite, que nesta hora, que nesse momento, o Senhor Deus olhe para as nossas vidas com misericórdia e graça e que tudo que for feito nesse momento de culto ao Senhor possa exaltar o Teu nome, da mesma forma que o Senhor possa edificar as nossas vidas. Esse é o desejo do nosso coração, que o Senhor seja louvado e glorificado e que as nossas vidas elas sejam transformadas pela Tua palavra. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor por esse tempo maravilhoso e precioso, rogando ao Senhor as bênçãos dos céus. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, ó Pai. Vamos louvar o nosso Deus através de uma canção com o grupo de louvor. Vamos louvar a Deus. Suas asas te cobrirão,
as expressões de louvor, elas devem mostrar aquilo que Deus é para nós. Quando cantamos, expressamos isso. Expressamos a importância de Deus, o caráter de Deus, a grandeza de Deus, a santidade de Deus, mas também expressamos com o nosso coração e a nossa alma aquilo que Deus é para nós de fato e de verdade. Que seja assim também na sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos passar para a palavra nesta hora, a meditação da palavra santa do nosso Deus. Nessa semana passada nós começamos uma nova série e essa série tem como título ou como tema da série interrupções, quando a agenda de Jesus transforma a nossa vida. E a ideia desta série ela é olharmos para o Evangelho de João e olharmos algumas histórias que acontecem no Evangelho de João e os encontros que Jesus teve com pessoas nesse Evangelho. E nesses encontros, Jesus interrompe a caminhada dessas pessoas, a história dessas pessoas. Na verdade, essas interrupções são intervenções de Jesus na história delas, né? Jesus poderia simplesmente deixar a história delas rolar, Jesus poderia simplesmente não tocar em determinados assuntos, Jesus poderia escolher outros caminhos, mas Ele não faz isso. Propositalmente, Jesus ele quer interromper o curso natural, né, normal da vida dessas pessoas para mudar a história delas, e isso tem que servir para nós como um exemplo vivo daquilo que Deus também faz nas nossas vidas através de Jesus. Aliás, o fato de Jesus ter vindo a esse mundo, rompido com o tempo e a eternidade para estar nesse mundo, é uma mostra, um exemplo daquilo que Deus, por amor, tem feito nas histórias de homens e mulheres, inclusive na minha e na sua história. Portanto, na semana passada nós conversamos no Evangelho de João, no capítulo 3, sobre a história do religioso Nicodemos, e nós falamos sobre um novo pensar a partir de um novo nascimento. Hoje nós queremos continuar então essa narrativa, agora a partir do verso 4, do capítulo 4 de João, e eu quero convidar você a fazer essa leitura. O texto vai ser exposto aí para você ler, então acompanhe comigo a leitura do Evangelho de João, capítulo 4, do verso 1 em diante. E nos diz assim a palavra de Deus. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Senhor, não tenho balde, o poço é fundo. De onde vai conseguir dessa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como a seus filhos e ao seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem.
Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Pulando para o verso 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que ele permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: Agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua santa palavra nessa hora. Esses tempos que nós estamos vivendo, eles são tempos que devem nos fazer refletir sobre a vida, o valor da vida, a importância de fato nós buscarmos um sentido melhor para o nosso modo de viver. Esse tempo de pandemia, ele tem que servir para isso. Obviamente que as conclusões que nós chegamos, elas serão diferentes para cada um. Obviamente isso porque nós vivemos de acordo com perspectivas diferentes, com escolhas diferentes e com objetivos pessoais totalmente diferentes, né? Mas quando a gente olha para esse tempo, então, a gente precisa pensar nesse tempo o que é sentido para a vida. E aí há alguns filósofos do nosso tempo, né, do nosso país, são importantes homens que pensam aí, e eles nos trazem umas ideias bem interessantes a respeito disso. O primeiro deles é o Mário Sérgio Cortella, e ele diz assim, que hoje o sentido da vida está em xeque porque a própria vida o está, e assim algumas coisas se tornam irrelevantes. Coisas que até 60 dias atrás pudessem ser decisivas para nós, hoje são absolutamente secundárias. E isso é o que eu chamava de uma construção histórica, social, cultural do sentido da vida. Percebe que dentro dessa fala dele, ele fala de coisas que eram e que de um tempo para cá já não são mais. E nesse sentido, a gente vê como a gente pode construir as nossas vidas com coisas que podem ser destruídas ou desconstruídas, vamos dizer assim. E a pergunta que fica então é: como é que você pode se satisfazer em coisas assim? Obviamente que a nossa vida, essas coisas fazem parte da vida. Nós somos quem somos por causa de coisas que são construídas e coisas que são desconstruídas, mas o problema é quando a gente vive em função disso, essas coisas geram um grande vazio na vida da gente no final das contas. Um outro filósofo também do nosso tempo é o Leandro Carnal. Ele diz o seguinte, quando ele pensa sobre isso, sobre esse grande vazio, né? Ele diz assim: quando a vida está em crise, o limite de não viver a qualquer custo se torna elástico, porque as pessoas querem sobreviver a qualquer custo. Esse é o lado ruim das guerras e das situações que ameaçam a vida. Elas revelam pessoas que não têm escrúpulos, mas também revelam heróis. É o que está acontecendo hoje. Tem gente trabalhando pelos moradores de rua e tem gente lucrando com a crise. Tal como acontece com qualquer crise, os canalhas perdem as máscaras. Veja, a falta de um sentido real e sólido da vida mostra, de tempos em tempos ou de situações em situações, como nós somos suscetíveis, como as contingências da própria vida moldam o nosso caráter ou revelam esse nosso caráter. Mas diante de tudo isso, a gente precisa olhar para alguma coisa que tem fundamento sólido.
E não existe nada que permaneça o mesmo até hoje que o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, ele nos oferece sim um fundamento sólido para a gente viver a vida e para a gente encarar essas situações as quais nós temos vivido. O Evangelho de Jesus nos dá um novo sentido, nos dá uma nova razão de existir, uma nova razão de viver, e principalmente para aquelas pessoas que perderam completamente a esperança na vida, que estão simplesmente passando os seus dias esperando a morte chegar. O vazio das pessoas está na sede que elas têm de Deus, mas elas não se dão conta disso. Mas Jesus sabe disso. E Jesus também sabe a maneira de poder saciar a vida dessas pessoas. É o que esse texto que nós lemos nos mostra. A mulher dessa história ela é apenas conhecida como mulher samaritana. O povo samaritano, eles eram um povo com uma crise histórica com o povo judeu, que reporta aí períodos em que Israel sofria com as dominações de povos estrangeiros lá do Velho Testamento. O texto diz que Jesus sai de Jerusalém, na Judéia, ao sul, e ele vai para a Galiléia, no norte de Israel. E o texto nos diz que era necessário Jesus passar por ali. Mas perceba uma coisa, era necessário por causa da vida de uma mulher. Era necessário por causa daquilo que Jesus ia fazer na vida daquela mulher, e não obrigatoriamente como rota, porque haviam outras rotas para Jesus ir para a Galiléia. Jesus atravessa a região de Samaria, ele atravessa em harmonia com a vontade do seu Pai, porque é isso que ele diz. Ele diz que a vontade dele é sempre fazer a vontade do Pai, o prazer dele é fazer a vontade do Pai. É isso que ele diz no verso de número 34 desse texto que nós lemos. Assim, a história dessa mulher não é uma história feliz. Essa mulher não tinha nenhum sentido claro na vida. Essa mulher vive pulando de relacionamento em relacionamento, buscando encontrar felicidade, mas ela só encontra infelicidade, ela só encontra frustração e ela só encontra julgamento e vazio na vida dela. Essa mulher teve 5 maridos, e o relacionamento com o qual ela está vivendo agora é um relacionamento extraconjugal. Por isso ela vai no poço naquele horário, porque ela não queria se encontrar com ninguém e não ser julgada por ninguém. Mas ela não se encontrou com ninguém, foi alguém que encontrou ela. Essa mulher foi encontrada pela única pessoa que poderia mudar a sua vida. Por isso era necessário Jesus passar por aquela localidade. O objetivo de Jesus, então, é transformar completamente a vida dela, é arrancar dela o vazio daquela vida, a falta de sentido que ela vivia até aqui. Jesus, então, coloca essa mulher na sua agenda, a agenda do amor, a agenda da graça, a agenda do perdão. E é pensando nisso tudo, então, que eu queria meditar com vocês nessa hora sobre o seguinte tema: um novo sentido à vida em Jesus Cristo. Um novo sentido à vida em Jesus Cristo. E o primeiro ponto que eu quero destacar desse texto é que Jesus valoriza o que o mundo despreza. Jesus valoriza o que o mundo despreza. Verso 7 ao verso 10 nos diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se ao menos você soubesse o presente que Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, e eu lhe daria água viva. Jesus valoriza o que o mundo despreza. Jesus valorizou aquela mulher. E aquela mulher era uma mulher desprezada pela sociedade a qual ela vivia, por conta da vida que ela vivia. Jesus se identifica com essa mulher porque Jesus também foi alguém desprezado pela sociedade e pelos homens do seu tempo. Jesus entende muito bem quais eram as necessidades e os sentimentos daquela mulher, bem como as minhas necessidades e os meus sentimentos. E Jesus se identifica com isso. O profeta Isaías, há anos atrás, antes de Jesus, já tinha dito isso. Ele diz assim: Jesus não tinha boa aparência, nem formosura, nem tinha beleza nenhuma que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é sofrer. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Isaías está falando sobre Jesus aqui. Jesus era alguém que sabia o que é desprezo. Jesus era alguém como nós, desprezado, sem o devido valor, humanamente falando. Jesus, quando nasceu, foi colocado num coxo.
Jesus ele foi insultado e humilhado quando carregava injustamente a sua cruz. Jesus teve que ser sepultado numa sepultura emprestada, nem isso ele tinha. Então sim, Jesus sabe o que é o preço de ser desprezado. Jesus deu valor àquela mulher quando mais ninguém deu. Um rabino, para um rabino, o fato de estar falando em público, principalmente com uma mulher, significava o fim da sua reputação. Entretanto, Jesus busca essa mulher, Jesus não condena, Jesus não julgou e condenou essa mulher, mas Jesus começa exatamente de onde essa mulher estava. E essa é a especialidade de Deus na vida dos homens, na vida da humanidade. O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, escolheu as coisas fracas do mundo, escolheu as coisas humildes do mundo, escolheu as desprezadas e aquelas que não são. Jesus, ele quebrou durante o seu ministério muitas barreiras e paradigmas exatamente para poder abençoar a vida das pessoas com as quais a sua vida se encontrou. Mas ela não era uma mulher qualquer, você pode me dizer, ou a cultura da época poderia dizer. Tratava-se de uma mulher cuja fama era tristemente conhecida. Nenhum homem decente devia ser visto conversando em companhia daquela mulher. Mas o que Jesus faz aqui é exatamente se interpor entre questões de dogmas religiosos e de convenções culturais e sociais. Jesus está mostrando aqui que Ele é maior do que tudo isso e o valor que Ele dá à vida humana. Jesus mostra que Ele valoriza aquilo que o mundo todo desvaloriza e negligencia. Jesus se move na direção dessa mulher. Aqui estava o homem mais santo, ouvindo compreensivamente a história mais triste daquele momento. E a história de alguém que vive na busca da sua felicidade para a vida, mas só encontra o cansaço da busca sem resultado nenhum. Ou melhor, os resultados que essa busca lhe trazem são cada vez mais as desilusões. E é para gente assim que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida e abundância. É para gente assim que Jesus faz o convite: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Veja, é Jesus quem conversa com ela, a despeito de qualquer barreira. E isso mostra o propósito de Jesus nisso, porque se fosse esperar que essa mulher procurasse Jesus, puxasse conversa com Jesus, isso não aconteceria. É por isso que Jesus diz ali no verso 10 assim, se ao menos você soubesse o presente ou o dom, né? A palavra dom é presente, que Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Aqui está Jesus rompendo com todas as barreiras que poderiam existir naquela época. Aqui está Jesus rompendo o céu, a eternidade, a história e vindo ao encontro da humanidade, e vindo ao encontro daquela mulher, uma mulher que representa aqueles a quem a sociedade, que os homens não dão o menor valor. Aqui está o começo da universalidade do Evangelho para todos os povos. Aqui está a Deus amando o mundo de tal maneira, não simplesmente teoricamente, mas na ação de verdade. Para Jesus, a vida não é valorizada pelo que você tem ou como você está. Jesus te valoriza e me valoriza como um filho rebelde que se distanciou, mas que depende exclusivamente dele, de Deus. Essa é a essência da parábola do filho pródigo ali em Lucas. Portanto, queridos, Jesus tem que vir até nós, porque nós não o procuraríamos. Jesus tem que interromper a história triste de vida dessa mulher, porque senão ela não o procuraria. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para essa realidade de Jesus vindo ao encontro dessa mulher para valorizar aquilo que todos desprezavam, isso nos leva para a segunda parte desse texto, ou o segundo ponto desse texto, que diz que Jesus satisfaz as necessidades mais profundas da alma. Jesus satisfaz as necessidades mais profundas da alma. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirá-la. A mulher samaritana, ela não entendeu o que Jesus falou sobre a água da vida. Da mesma forma como Nicodemos, no capítulo 3, também não entendeu quando Jesus falou sobre nascer de novo. Eles não entenderam porque Jesus estava falando de coisas espirituais. Jesus não estava falando sobre coisas desse mundo. E por que Jesus não está falando de coisas desse mundo? Porque as coisas desse mundo não podem satisfazer-nos. Nada que o homem possa jogar para dentro do seu coração, para dentro da sua vida, pode trazer satisfação a ele. A sede que todos os homens, que todas as pessoas, em qualquer época têm, é de Deus que elas têm. A sede de Deus, a gente só pode resolver em Deus e em mais ninguém. A sede de Deus habita no coração de todos os homens, sejam eles religiosos ou sejam eles ateus. Sejam aqueles homens de maior moralidade ou sejam os homens de maior perversidade dentro do seu coração, porque essa sede só Deus pode satisfazer. Por quê? Porque todo ser humano sobre a face da terra foi criado à imagem e semelhança de Deus. E, portanto, esta característica mostra que todo ser humano é um ser espiritual. E por isso, ninguém jamais poderá se satisfazer com qualquer coisa material, emocional ou sentimental dessa vida. Se nós queremos realização, se nós queremos ser realizados material, emocional, psicológica, pessoal, profissional, nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos familiares, nós precisamos, antes de qualquer coisa, sermos satisfeitos espiritualmente, porque só Deus pode trazer essa satisfação para as nossas vidas. Foi exatamente isso que disse Fyodor Dostoiévski, quando ele quis dizer ao afirmar que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Preste atenção nessa frase dele. Existe no homem um vazio do tamanho de Deus. O que ele está querendo dizer é que só Deus pode preencher esse vazio no ser humano. E Jesus não estabelece critérios seletivos para poder amar ou para poder saciar a alma humana de jeito nenhum. As histórias de Nicodemos e da mulher samaritana, no capítulo 3 e no capítulo 4 de João, têm enormes contrastes social, religioso, cultural e moral. Ao mesmo tempo que tem gigantescas semelhanças que apenas o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo, pôde satisfazer e transformar. Por exemplo, ambos eles tinham necessidades pessoais diferentes, mas necessidades espirituais idênticas. Ambos tentavam resolver seus problemas existenciais no nível horizontal, mas continuavam vazios. Ambos pensavam a partir de concepções puramente humanas, enquanto Jesus estava falando de coisas espirituais. E ambos precisavam ter um encontro com Cristo, porque só o Senhor era capaz de salvar e transformar a vida deles. Em todo ser humano existe esse desejo insatisfeito e sem nome, um vazio descontente, uma carência sem fim, uma frustração enorme, que não se consegue satisfazer de maneira nenhuma com as coisas dessa terra, com as coisas desse mundo. É por isso que Santo Agostinho, disse que meu coração continuará inquieto até que descanse em ti. A grande questão da natureza humana é o fato de que não podemos encontrar felicidade e satisfação nas coisas da existência humana, ou nas coisas que a existência humana ela vem nos oferecer. C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia, no livro O Peso da Glória, ele expressa exatamente o problema dessa mulher e também o problema que é meu e seu. Ele diz assim, se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para um outro mundo. Não existe nada nessa vida que possa nos satisfazer. Mas quando o Senhor satisfaz a nossa alma, nós podemos viver nesse mundo com satisfação. O problema é que as pessoas elas têm trocado a fonte da água da vida pelas artificialidades do poço de Jacó.
As pessoas vêm tentando mitigar sua sede em vários tipos de poços. Há poços que não provêm águas que podem saciar de fato e de verdade a vida da gente. É por isso que no versículo 12 essa mulher diz assim: és tu porventura maior que o nosso pai Jacó? Veja, nós colocamos os nossos anseios e as nossas confianças em coisas erradas, em ídolos errados. Por isso que tantas mulheres e homens têm tentado buscar a sua saciedade de vida nos relacionamentos. Por isso que muitos jovens têm tentado saciar a sua frustração, o seu vazio de alma nas drogas. Por isso que homens de negócios, cegos pela sede de sucesso, vão morrer bem-sucedidos, mas desgraçadamente vazios. Porque todos eles querem ser felizes, e aí é um anseio natural e justo, mas querem encontrar sua saciedade fora da verdadeira fonte, fora de Jesus Cristo, e isso é impossível. A água do poço de Jacó fica do lado de fora da alma. A água do poço de Jacó se refere às necessidades humânicas mais básicas, e nada disso pode satisfazer aquilo que está dentro, aquilo que está no coração. Mas a água que Jesus concede é manancial, é completo, é perpétua, a água que jorra para a vida eterna, que satisfaz aquilo que está dentro, mas também provê aquilo que está fora. É isso que Jesus está oferecendo para essa mulher. É isso que Jesus oferece para a minha vida e para a sua vida também. Isso nos leva ao terceiro ponto da nossa mensagem, que se encontra nos versos 16 ao verso 18. Jesus, ele desperta a sua consciência de pecadora. Jesus pode saciar a nossa vida, mas só Ele, para que isso aconteça, precisa despertar a nossa consciência. E o texto diz assim: Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Veja, Jesus ele valoriza aquilo que a sociedade, que as pessoas desvalorizam. Jesus ele satisfaz as necessidades mais profundas da alma humana. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa despertar em nós a nossa consciência de pecado. Jesus, nesse momento agora, ele revela a verdadeira raiz, a raiz do problema dessa mulher. O seu problema moral, a sua vida frustrada pela busca de realização e de alegria e de felicidade nos relacionamentos dela, era apenas o reflexo de algo muito mais íntimo, muito mais profundo, o seu pecado. E Jesus é muito sábio na sua forma de tratar com essa mulher aqui. Existe uma relação bem estreita entre o pedido que essa mulher faz, quando ela diz assim: me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, e a ordem de Jesus Cristo: vai e chame o seu marido. Parece que são duas coisas desconectas, mas não é. Essa mulher deseja água viva. Então é preciso haver sede por esta água viva, ok? Mas preste atenção na lógica de Jesus. Essa sede, ela não pode ser despertada em nós, a menos que haja a percepção da culpa, a menos que haja a consciência do pecado. E quem é que faz isso? Jesus. Jesus opera na vida dessa mulher com uma fala que desperta nessa mulher a consciência do seu pecado. Jesus se dirige a ela para despertar a consciência dela. Quando Jesus diz assim: vai e chame o seu marido. Ele está usando o melhor meio, o meio mais simples de poder lembrá-la da sua vida imoral. E aí essa mulher, que até aqui vem conversando, é falante, vem falando com Jesus, ela dá uma resposta abrupta, apenas 3 palavras: eu não tenho marido. O que ela faz agora é levantar suas defesas. O que ela faz agora é recuar, porque ela não quer ser exposta, ela não quer ser desmascarada. Ela não está pronta para fazer uma confissão de pecados. Nós não somos diferentes dela. Nós somos assim também. Nós não queremos revelar quem nós somos. Nós não queremos ser descobertos. Nós não queremos expor aquilo que está debaixo do tapete, aquilo que está no fundo da nossa alma. A gente quer que deixe aquilo lá quieto. Mas Jesus não pode deixar isso quieto. Se essa mulher quer ser saciada, ela precisa ser perdoada do seu pecado, ela precisa arrancar isso para fora, entregar isso aos pés do Senhor. Jesus não desiste dessa mulher. Jesus diz para ela assim: você disse certo quando disse não tenho marido. Veja, Jesus aqui está dando a ênfase na palavra marido.
Ela está vivendo com um homem, um amante, um namorado, vamos dizer assim, no sentido mais frouxo, né, da situação que a gente muitas vezes tem visto hoje, mas não é marido dela. Você já teve 5 maridos, mas o que você tem hoje não é seu marido. Nessa simples sentença, Jesus está revelando a essa mulher tanto o seu passado quanto o seu presente. Jesus acaba de expor o seu pecado, mas ao fazer isso, Jesus está preparando o coração dela para que ela possa conhecer o dom de Deus, para que ela possa receber o dom divino, a salvação em Cristo Jesus. Essa mulher fica chocada. Ela é chocada porque na sua natureza divina Jesus mostra a sua onisciência aqui. Nós não podemos esconder nada de Deus, nada, absolutamente nada. Essa mulher não pôde esconder de Jesus, assim como nós não podemos esconder nada dele. Aquele homem era um estranho. Esse homem já começa a mudar de figura para Jesus, para essa mulher, porque Jesus é onisciente. Deus é onisciente. O Salmo 139, verso 1 a 4 diz assim: de longe penetra o meu pensamento, ainda que nenhuma palavra haja na minha língua, o Senhor já a conhece toda. Conta-se uma história que uma vez uma garotinha escutou um sermão de Spurgeon. Spurgeon é conhecido como o príncipe dos pregadores. E quando o sermão terminou, essa criança virou para a mãe e sussurrou no ouvido da sua mãe assim: mamãe, como é que ele sabe o que acontece lá em casa? Spurgeon não sabia nada, mas a palavra de Deus sabe. A palavra de Deus desnuda a nossa vida, a palavra de Deus revela o que está em nós, quem nós de fato somos. Não há disfarce, não há cortina que seja impenetrável ao olhar de Jesus Cristo. Ele tem o poder de olhar nas profundezas da nossa alma, no mais íntimo do nosso ser. Mas olha que coisa fantástica, o olhar de Jesus Cristo não é condenatório. O olhar de Jesus Cristo é um olhar cheio de amor, é um olhar cheio de oportunidade, é um olhar cheio de graça, um olhar cheio de perdão. É exatamente o que ele disse um pouco antes ali para Nicodemos, em João capítulo 3, verso 17, quando ele fala: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. A vida dessa mulher foi descoberta agora, e descoberta por um desconhecido. Então essa mulher tenta mudar de assunto, mas o Espírito Santo já estava tratando, operando no coração dela. Ela tenta mudar de assunto da sua vida pessoal para a religião. E Jesus, sábio como é, amoroso como é, Ele usa isso para despertar nela um anseio que a sua vida frustrada havia perdido, porque ela havia perdido totalmente a perspectiva de religiosidade, de Deus. Estava ali. Os samaritanos eram um povo que rejeitaram os escritos do Antigo Testamento, mas havia nesse povo, no povo samaritano, havia sim, de certa maneira, uma expectativa, uma vaga expectativa messiânica. E Jesus então usa isso para despertar nela o seu anseio. Essa vida focada apenas na sua busca por sentido da vida, por satisfação da vida, em lugares errados, fez essa mulher perder o que efetivamente valeria a pena. Fez essa mulher perder de vista aquilo que realmente importa. E aí Jesus então desperta isso nela. É por isso que depois ela diz assim: eu sei que o Messias virá, o Messias chamado Cristo. Veja, Jesus despertou nessa mulher o anelo pelo Messias. Quando ele chegar, ela disse. Agora ela espera. Antes ela não esperava nada. Antes ela simplesmente vivia a sua vida nas suas buscas infindáveis e que não produzia nada nela, apenas desilusões. Mas agora ela espera. Ela diz: aquele que declarará tudo o que fazer quanto à sua vida pecaminosa, mas também tudo o que fazer quanto ao seu povo, os samaritanos. Por isso ela diz nós. E aqui Jesus traz o supremo momento da revelação messiânica, quando Jesus vira para ela e diz assim: eu sou este, eu o que fala contigo. Essa mulher ficou chocada com aquilo. Algo aconteceu dentro dela. E assim como a vida dessa mulher, todos os dias Jesus Cristo está presente, despertando em nós, na nossa consciência, que só Jesus pode de fato trazer sentido para a vida da gente. A nossa vida é uma vida que carece de Jesus.
É uma vida que carece do perdão de Deus. É uma vida que carece de uma transformação a qual nada sobre a face dessa terra pode operar, a não ser o Senhor, para nos dar uma nova caminhada para um futuro bom. Jesus interrompe a nossa caminhada sem futuro para nos dar uma nova caminhada com um futuro bom, uma nova vida, uma vida abundante, cheia de paz e de alegria. Não é isso que você precisa? Não é isso que você quer? Era isso que a mulher queria. E é isso que Jesus veio trazer a ela. Essa é a maior surpresa que essa mulher poderia ter. Essa surpresa produziu um impacto tão grande na vida dessa mulher que quando os discípulos chegaram, ela saiu de fininho e ela voltou para a cidade. E isso nos leva ao nosso último ponto, quarto e último ponto desse texto, porque Jesus oferece um novo sentido para a sua vida. Versos 28 a 30. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e a aqueles homens: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Veja que há uma mudança gradual aqui do pensamento dessa mulher. No começo, Jesus é só um judeu que pede água a ela. Depois, Jesus passa a ser um profeta, porque é isso que ela diz. E agora, Jesus é o seu Salvador. A cabeça daquela mulher estava borbulhando, a alma dela estava em ebulição. Muita coisa na mente dela, mas ela ficou chocada com aquilo, mas a mudança estava operando na vida dela. Aquela mulher creu. Ela foi impactada de uma forma totalmente nova. Era alguma coisa meio que inexplicável para ela. Havia algo novo acontecendo, crescendo dentro dela, uma nova vida e uma nova sensação, algo que ela jamais tinha sentido. Ela já não sentia mais aquele vazio com o qual ela chegou ali para buscar água, aquela insatisfação, aquela frustração com a qual ela tinha chegado ali, já deu lugar a um outro sentimento, e perplexa diante daquilo que Jesus tinha feito na vida dessa mulher, ela vai até a cidade, ela contou aos homens, porque o texto aqui é aos homens, não é às mulheres. O texto dá a ideia de que ela não fala com mulheres, ela fala com os homens, e certamente homens que ela conhecia muito bem. E ela diz tudo o que Jesus disse sobre ela, e ela pergunta então para esses homens: seria esse o Salvador do mundo? Ela sabia a resposta disso, porque tinha algo novo acontecendo nela. O verso 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito: ele me disse tudo quanto eu já fiz. Os homens daquela cidade foram ouvir a Jesus. A perplexidade daquela mulher fez aqueles homens crerem que algo genuíno e diferente havia sido percebido por ela em um homem. Mas preste atenção, agora a satisfação dela não tinha nada a ver de natureza sexual, mas era uma natureza espiritual, era algo totalmente novo na vida daquela mulher. Antes ela vai solitária ao poço, propositalmente, para que ninguém a visse e para que ela não fosse julgada por ninguém. Mas aquele poço, a sua vida mudou, e agora ela se expõe. E agora ela sai pela cidade falando aquilo que Cristo fez por ela, aquilo que homem algum havia feito. Olha que testemunho dessa mulher. Ela saiu das trevas, das sombras da alma para a luz, e mostra a todos que a luz entrou em sua vida, dissipou as trevas, encheu sua alma da paz e satisfação, mudou sua história, lhe deu um novo sentido para viver. A água da vida passou a jorrar dentro dela. Depois que esses homens depois deles ouvirem a Jesus falar pessoalmente, eles disseram à mulher assim no verso 42: já agora não é pelo que você disse que cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse milagre da percepção aconteceu porque estes homens agora ouviram de Jesus e convidaram a Jesus para estar com eles. O verso 40 diz que Jesus ficou 2 dias entre eles. Foi 2 dias esses homens, esse povo, essas pessoas ouvindo a palavra da palavra. O pastor Caio Fábio, ao falar sobre isso, ele diz o seguinte, que Jesus
é palavra encarnada, palavra humanizadamente divina e divinamente humana, palavra limpa, feita também de gestos, palavra pura, sem disfarce, palavra doce e cortante, palavra desnudadora e penetrante, palavra das boas novas da água da vida. Veja, é um relacionamento puramente pessoal. É a mulher samaritana com Jesus, são os homens com Jesus, sou eu e você com Jesus. É assim que acontece. Não é pela experiência dos outros, mas é pela nossa experiência com o Senhor. É a nossa vida entregue aos pés do Senhor. Toda nossa satisfação não depende dos outros, não depende do amor dos outros, nem das coisas que fazemos ou adquirimos. Ninguém, nem nada, nem relacionamento algum, nem empreendimento algum pode fazer aquilo que apenas Jesus pode fazer por nós. Só em Cristo nós podemos ter satisfação, felicidade e vida eterna. Agora, aquela mulher agora vai para casa sem a água do poço, mas vai com a água da vida. É isso que ela encontrou ali, aos pés de Jesus. Veja como tudo mudou na vida dessa mulher. Antes ela procurava homens para satisfazer os prazeres, e agora ela procura esses homens para oferecer a satisfação plena que é encontrada apenas em Jesus Cristo. Ou seja, a graça transbordante de Jesus transborda para além de nós. Isso é graça, maravilhosa graça, é a agenda de Jesus, inserindo as nossas vidas na sua vida. Por isso, concluindo então essa mensagem, pastor Caio Fábio diz assim: uma mulher com sede de amor ouviu dos lábios livres de Jesus que a sede que a fazia buscar descedentar-se em amores sucessivos, indo de peito de homem em peito de homem, casando-se e descasando-se, nada mais era que sede de Deus. A água da vida não é água mágica, nem alucinógena, nem alienadora. Quem dela bebe será saciado de dentro para fora, sua vida ressignificará e encontrará apenas em Deus o amor, a satisfação, a alegria, o refúgio e a felicidade eterna. Quem bebe da água da vida sabe que é de Deus, em Jesus Cristo, que procedem as fontes que saltam para a vida eterna e regam a vida diária. As fontes de Jacó são apenas os suprimentos das necessidades normais e naturais que temos. Quem bebeu da água da vida pode ir às fontes de Jacó com contentamento, sabendo que é de Deus quem provisiona a saciedade da vida todos os dias, pois nessas fontes não há mais ilusão do que podem nos oferecer ou devemos esperar. Saciedade da vida é só em Cristo Jesus. Um novo sentido para a vida, sólido, real, que permanece, é só em Cristo Jesus. Eu quero te convidar, se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, que você ore comigo nessa hora, mas que não fique apenas nessa oração, que você vá ao Senhor Jesus como sua fonte e ore a Ele e coloque sua vida diante do altar, diante dEle, para que Ele possa operar um grande milagre na sua história, assim como operou na vida dessa mulher. Vamos orar? Deus, que palavra tremenda é esta! Que história fantástica é esta! Obrigado por deixar registrado na Tua palavra este momento. A história de uma mulher que tentou ser feliz, que buscou de meios legais e ilícitos a satisfação da sua vida e não encontrou. Mas no dia que o Senhor a encontrou, o Senhor mostrou para ela que não estão nas coisas desta vida, que os prazeres deste mundo, que as fontes de Jacó desta vida, elas estão ali apenas para nos servir, para nos manter durante a nossa rotina de vida, mas não para saciar a nossa alma. Ó Deus, eu oro por este irmão, esta irmã, este querido, esta querida que está me ouvindo nesta hora. Aqueles que
estão cansados e sobrecarregados de tentar buscar por si mesmos a solução, o prazer, a alegria, paz, mas que não conseguem, o que encontram é apenas desilusão, frustração e vazio. Ó Deus, assim como Tu fizestes com essa mulher, faz na vida deles em nome de Jesus, para que eles possam ter uma nova vida contigo e que suas vidas sejam plenas, independente dos recursos que têm, independente, Senhor Deus, de onde moram, independente da profissão que desempenham, porque é o Senhor quem nos faz ter saciedade da vida e prazer na vida, Senhor. Ó Deus, perdoa os seus pecados, perdoa os nossos pecados, cura a nossa alma em nome de Jesus, cura a alma deste querido, desta querida que é criação do Senhor, Tua imagem e semelhança, mas que precisa ter a sua vida inundada do amor de Jesus Cristo, da graça perdoadora, da oportunidade que o Senhor concede no Teu Espírito para ter uma nova e bendita vida. Mas aqueles que já Te conhecem, Deus, e que por conta das circunstâncias da vida têm estado cansados e sobrecarregados também, renova-os, ó Deus. Sacia, Deus amado, suas vidas também no Senhor como fonte absoluta de prazer, de alegria e de esperança, Senhor. Ó Pai, a vida que vivemos tem sido difícil, mas nós temos o Senhor como nosso auxílio, como nosso refúgio, como nossa fortaleza. Que o Teu Espírito, Deus, possa, ó Deus amado, inundar as mentes e os corações destes amados que me ouvem nesta hora e que o Senhor opere um grande milagre em suas vidas, seja para crentes ou seja para descrentes, que a Tua palavra seja um bálsamo e seja uma fonte a jorrar, hoje e por toda a eternidade. Assim nós oramos, agradecidos ao Senhor, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua semana.